Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Vida. Meu nome é Frederico, eu sou professor de Ciências e Biologia, especialista em coordenação pedagógica e gestão escolar. Estamos juntos aqui mais uma vez no canal do Ensino Mais O2 para um encontro muito especial, um encontro que a gente vai falar sobre educação. Para participar desses nossos encontros semanais, eu conto sempre com a presença do professor Igor Cassiano, idealizador do Vida, um sólido projeto de educação socioemocional para escolas de ensino básico e que tem também um denso braço na formação de educadores dentro dessa área. Igor, seja muito bem-vindo mais uma vez ao encontro. Obrigado. O tema do nosso encontro de hoje será: quais são as aptidões cognitivas? Então, Igor. Primeiro eu queria agradecer pelo convite, agradecer pela participação. Meu nome é Igor Cassiano, eu sou professor de Geografia, especialista em orientação educacional, também especialista em supervisão e administração escolar e também um estudioso e entusiasta dos projetos socioemocionais. Maravilha! Então vamos lá, Igor. Hoje a gente vai falar sobre as aptidões cognitivas, né? A gente já tá há algum tempo falando sobre a educação socioemocional, então a gente já falou sobre as aptidões emocionais aqui e hoje a gente precisa entender de fato quais são as aptidões cognitivas. Acho que chegando a um ponto importante, eu queria fazer o mesmo destaque que eu fiz no volume 1 e no volume 2, no episódio 1 e no episódio 2, destacar a importância do livro do Goleman, né, que é um livro que dá base para muitas das coisas que a gente discute aqui. E dentre todas as aptidões, assim, eu queria destacar 6 delas, tá? Até escrever aqui para não esquecer de nenhuma. A primeira, falar consigo mesmo, que eu acho que é uma coisa importante. Um olhar para dentro, um conversar com o eu interior, até para a gente buscar algumas respostas que às vezes a gente não tem. E isso parte muito do autoconhecimento. Se a gente tem autoconhecimento, a gente consegue conversar melhor com a gente. Então, essa troca interna, ela é importante para a tomada de decisão. E muitas vezes a gente falha nessa tomada de decisão. Então, isso é uma aptidão importante. Uma outra aptidão importante é perceber como é que o seu entorno vai afetar o teu comportamento. Então, eu acredito muito que se você está dentro de uma família que tem por hábito o consumo de alimentos saudáveis, a tendência é que você cresça, né, com aquele tipo de alimentação ali como base da sua rotina. Uhum. Se você vive em um ambiente onde a agressão é o que aparece para poder conter, por exemplo, uma discussão, a tendência é que você leve isso para o teu futuro. Então, uma outra aptidão importante cognitiva é você interpretar as pessoas que estão ao seu redor. Esse é outro ponto super importante. Um terceiro é a questão de você conseguir controlar melhor o seu impulso, de você conseguir estabelecer uma meta, que essas metas te levem para um objetivo, que você de fato use etapas na tua vida para conseguir perceber até mesmo a tua evolução. Então, por exemplo, coloquei para a minha carreira profissional alguns objetivos aliados ao meu propósito. Só que eu sei que para alcançar o objetivo, eu tenho que ter as minhas metas sendo alcançadas. Então isso é uma aptidão importante também. Uma outra, essa talvez seja uma das mais importantes, que é compreender a perspectiva do outro. Então, isso tem muito a ver com empatia também. Às vezes a perspectiva de uma pessoa é uma, a tua é outra, mas você precisa entender que é a dela, que faz parte dela, não faz parte de você, né? Outra coisa importante é entender as normas de comportamento. As normas são importantes, as normas devem ser seguidas para o equilíbrio e o bem-estar de quem está naquele ambiente. E por último, talvez aí um ponto muito importante seria a autoconsciência, né? Que é o seguinte, até eu vi no podcast aí do Alex Escobar, ele falava uma coisa interessante que é a seguinte: a gente tem que alcançar os nossos sonhos, mas seria importante primeiro a gente pensar quais são os nossos talentos, para que os nossos talentos estejam alinhados aos nossos sonhos, porque muitas vezes os nossos sonhos estão muito longe dos nossos talentos, né? Eu sonhava em jogar bola, depois pensei em ser cantor, mas eu não tenho o talento do canto e eu também não tenho o talento para jogar bola, então não dá para esse sonho estar aliado a esse meu talento, não tem como. Então eu tenho que ter uma expectativa que tem que ser realista e totalmente dentro daquilo que eu tenho na minha vida. Eu acho que esse é um ponto importante. Passando por isso, conhecendo todas essas aptidões cognitivas, a gente já tem o próximo passo para continuar com o nosso podcast. Entendi. Porque, na verdade, veja bem, o que a gente está discutindo aqui, para quem está chegando agora, é justamente todo o universo da educação socioemocional para escolas, para a educação básica, para os professores, para os gestores, porque isso é um desafio muito grande para o século XXI. A gente vem discutindo isso e hoje a gente está fazendo a distinção aí entre as aptidões emocionais e as cognitivas.
Então, como, Igor, que você, enquanto o especialista, né, dessa área, digamos assim, com toda a experiência, a larga experiência que você tem, como você diferencia, de uma forma simples, para todo mundo que está ali ouvindo a gente conseguir entender, as aptidões cognitivas das emocionais? Como é que a gente consegue fazer essa diferenciação? Eu acho que é uma pergunta importante, mas é uma pergunta fácil de ser respondida. Quando a gente olha para as aptidões emocionais, a gente trabalha alegria, tristeza, raiva, nojo, amor, medo. Quando a gente olha para o cognitivo, o nosso olhar ele é para dentro, mas ele também é para o social, enquanto uma habilidade social, enquanto contato com o outro, enquanto o entender de si num espaço onde existem outros. Até mesmo entender que olhando para dentro você consegue entender o externo e entender que esse externo vai impactar o teu interno. Isso não necessariamente olhando com o foco da educação emocional, das aptidões emocionais. E dá tranquilamente para a gente dividir o que é emocional, a alfabetização emocional, que vimos nos capítulos anteriores, né, nos episódios anteriores, com a questão de olhar para as aptidões cognitivas que tem um olhar para dentro, que obviamente choca com as emocionais, mas principalmente com esse relacionamento com o entorno, relacionamento com o espaço. Então eu acho que até o próprio nome, né, aptidões cognitivas e aptidões emocionais, já deixam aí uma diferenciação bem considerável para a gente poder saber o que é um, o que é outro, o que não é um e o que também não é outro. Agora, você fala das aptidões cognitivas, como você citou anteriormente, né? E eu consigo perceber enquanto professor, e aí você pode, por favor, me corrigir se você achar que é destoante o que eu estou falando, mas essas aptidões cognitivas não são necessariamente aquelas que a gente desenvolve dentro das disciplinas com os estudantes na sala. Porque uma coisa que a gente veio discutindo ao longo dos encontros foi a valorização do aspecto cognitivo sobre o desenvolvimento emocional e socioemocional. Então, na verdade, é importante que a gente frise aqui que essas aptidões cognitivas elas fazem parte do projeto de educação socioemocional, mas elas são, como o Igor acabou de diferenciar, um pouco diferentes das emocionais, mas elas se complementam, não é isso? No mínimo, dá para falar que no mínimo elas conversam, né? Se complementam, conversam, dialogam, mas é importante a gente trabalhar de maneira separada, até para facilitar de maneira didática esse entendimento por parte do aluno. Agora, o que a gente já vem falando também, a necessidade da escola ter um projeto de educação socioemocional, com uma carga horária específica para ele ser trabalhado, né? Mas isso que você falou das aptidões cognitivas seguramente faz uma diferença muito grande para as demais disciplinas na sua dinâmica corriqueira, normal, vulgar, né? Porque quando um estudante ele consegue, por exemplo, pegando uma das coisas que você falou, entender as etapas, controlar os próprios impulsos, estabelecer metas, ele vai ter um desempenho melhor academicamente falando, né? Tem um ponto curioso aí. Eu sou um cara que gosta muito de esportes, apesar de não trabalhar com, mas uma vez eu ouvi uma frase que era uma frase tão simples, mas que tinha um significado para mim muito importante, que era o seguinte: não existe cesta de 4 pontos. Então, se o jogo está com uma diferença de 4 pontos no basquete, você não vai fazer uma cesta e vai empatar. Não existe cesta de 5 pontos, cesta de 6 pontos. Você tem que fazer 2 ou 3, depois 2 ou 3. Então as metas, elas têm que ser por vezes aí curtas, para que a gente consiga agregar as metas curtas rumo a um objetivo maior. Eu acho que isso se encaixa um pouco com o que você falou, para a gente não ter tanta frustração nesse caminho que a gente segue. E acho que a gente tem uma experiência grande com planejamentos, execuções, já que a gente acompanha muitos estudantes durante muito tempo. Igor também trabalhou bastante com coordenação de pré-vestibular, cursos preparatórios, né? E na verdade, eu acho que isso é um segredo para qualquer implementação, a gente vem falando sobre isso. Ter calma, tranquilidade, porque tudo acontece em fases, é um processo. E outra coisa, acho que você levantou uma bola importante, fase. E o erro, né? O erro faz parte. Então, é entender que no processo existem os erros e o erro ele faz parte do sucesso. Então, se a gente tem aí a noção de que estamos em um processo de formação de um projeto socioemocional para ser inserido dentro da nossa escola, o erro ele vem no pacote. Mas saber lidar com ele é importante para o sucesso do projeto também. Você que está chegando agora, dá uma buscada lá, porque a gente já falou um pouco sobre o erro, né? E para nós, enquanto educadores, é muito importante poder permitir que o estudante identifique que todo mundo vai errar. Agora, a gente tem que conduzir de forma muito adequada para que ele entenda que os erros eles fazem parte
eles precisam ser entendidos, processados, para que a gente tenha um aprendizado e possa melhorar, né? Agora, Igor, pensando sempre com a mentalidade de que tudo que a gente faz, a gente se propõe a fazer, pode ser encarado como uma oportunidade, por que, pensando assim em oportunidade, por que a gente deve olhar para o desenvolvimento das aptidões cognitivas como uma oportunidade? Assim? Diferenciando das emocionais, o que tem de oportunidade por trás disso para o ensino básico? Porque eu acho que não existe espaço, ou se existe, são poucos, se existem, são poucos, mas eu acho que o espaço da escola é um espaço maravilhoso para trabalhar as aptidões cognitivas. No momento em que você se relaciona com pessoas da mesma faixa etária, às vezes com gostos parecidos, ou às vezes com gostos totalmente semelhantes, com realidades parecidas, às vezes com realidades semelhantes, com perfis diferentes, a sala de aula é um espaço muito plural e as aptidões cognitivas, ela fala muito de olhar para dentro e de olhar para o redor, influenciando em quem você é. Então, é uma oportunidade porque a gente precisa entender o nosso aluno na integralidade. Não só se ele aprendeu uma coisa, se ele aprendeu outra. Eu acho que é importante a gente entender que esse aluno precisa ter todas as aptidões sendo desenvolvidas da melhor maneira possível. É uma oportunidade porque o teu olhar com o teu aluno muda, ele percebe que o teu olhar é um olhar diferente e ele passa a te tratar de maneira diferente. E aí, voltemos lá na pedagogia do afeto, né? Esse olhar diferente te aproxima, essa aproximação gera um engajamento, esse engajamento gera uma motivação, essa motivação faz com que o aluno se mova e esse movimento gera aprendizado. Então, acredito muito que é uma oportunidade para que a gente mude o nosso olhar para o nosso aluno. Repito, existe aí uma diferença grande entre educador e professor. E acho que a gente tem que bater bastante nessa tecla, porque tem professor que não é educador, mas todo educador aí, ele trabalha também como um professor. Maravilha. E assim, de novo, contando com a tua experiência grande, numa quantidade significativa de atendimentos que você fez, né? A gente trabalhou junto durante muito tempo e o ensino básico ele traz isso. A escola, tem uma colega nossa que diz que a escola é um eterno canteiro de obras, né? A gente está sempre em manutenção, porque é uma construção diária. E eu percebi durante muito tempo, quando o Igor estava lá na sala de atendimento, na sala da orientação, e como os alunos chegavam e como eles saíam, né? Por isso, inclusive, que tudo isso está acontecendo, né? Por conta dessa tua experiência. Então, com base na sua experiência, você poderia citar alguns exemplos de situações que possam ilustrar para nós, para quem está assistindo a gente, a importância das instituições de ensino não focarem apenas no desenvolvimento das aptidões cognitivas? Na verdade, pense assim, casos de alunos, de professores, ou de um trabalho que não foi focado somente nas aptidões cognitivas. Como é que você consegue contribuir para a gente nesse sentido? Então, quando você trabalha numa escola e você tem essa riqueza de perfis diferentes, de alunos diferentes, você tem demandas que são completamente diferentes. Então, existe um aluno que não consegue se aceitar, tem um aluno que não aceita o ambiente onde ele vive, tem um aluno que não se sente inserido no lar que ele ocupa. Então, eu posso citar aqui, assim, de pronto, 2 exemplos, um de um aluno e um de uma aluna, onde esse aluno vivia num lugar que, para usar o termo da moda, né, era um lugar tóxico, né, para ele, aonde ele não tinha o canto dele, aonde ele não tinha um bom relacionamento com as pessoas que ele vivia, aonde ele tinha pessoas que não acreditavam no potencial dele e ele se auto-sabotava. Então, essa sabotagem, esse quebrar as expectativas que ele tinha, era dele. E você tem que passar para o aluno uma confiança, tem que passar para ele um acreditar, para que ele perceba que existe um entorno, mas que ele pode se descolar para que ele possa evoluir. E aí é muito curioso quando você vê um aluno entrando com a autoestima lá embaixo e depois de um papo de 20, 30 minutos você consegue pelo menos colocar o aluno numa outra posição ali, onde ele está pelo menos mais estável, para que ele possa conseguir refletir e sair daquela zona cinzenta que ele se encontrava. Um outro caso importante é quando você percebe que, e aí no caso da aluna, né, que é algo muito, muito marcante, que é o seguinte: eu não acredito que sou capaz,
as pessoas dizem que eu sou, todo mundo confia muito em mim, mas eu sinto o peso de alcançar o sucesso mais dos outros do que meu. E aí você tem que mostrar que as pessoas acreditam porque existe um potencial naquela pessoa, por muitas vezes a gente percebe que existe ali um talento e a pessoa não enxerga por N fatores, mas principalmente porque nunca foi provocada a explorar aquele talento, nunca colocou aquele talento em prática, nunca se permitiu experimentar uma nova realidade. E também existem também aquelas pessoas que desencorajam, né, que de certa forma não são pessoas que vão te motivar a ter um olhar diferente sobre aquilo. E aí você acaba você acaba deixando de experimentar, experimenta cada vez menos, aquilo vai minguando e quando você vê, já se foi e você não consegue olhar de uma outra maneira. Então acho que esses dois exemplos, eu poderia citar mais um, mas acho que esses dois exemplos, eles já ilustram muito bem o quanto que essa relação com o outro pode ser impactante no desenvolvimento do próprio indivíduo. Também não acredito que exista um desenvolvimento se você não tiver contato com o outro, mas dependendo do contato isso pode fazer muito mal para a tua evolução. Dentro da biologia, dentro das ciências, a gente consegue compreender que cada um tem uma jornada, um desenvolvimento, né? E a gente fala disso também dentro da nossa área da educação. Mas, como a gente já falou aqui também, é importante, principalmente para você que está chegando agora, enxergar a educação como algo processual, algo que vai acontecer ao longo dos dias, que precisa envolver as concepções prévias do estudante. E tá tudo bem se demorar um pouquinho mais. E é justamente isso que a gente está abordando aqui. A necessidade da gente entender que quem está no controle da sala de aula é o professor, quem está no controle da instituição são os gestores, as coordenações, orientação. E o projeto, ele não é de um ou de outro, ele é de todo mundo, o projeto político-pedagógico da instituição. Então a bandeira que a gente tem levantado aqui no podcast Vida, e olha esse nome tão denso, Vida, né, é justamente para que a gente consiga juntos fazer de forma diferente. A educação está precisando disso. A gente está vendo os resultados disso por aí. E aí, eu já puxo a próxima pergunta aqui, que é a seguinte. Na sua visão, demorará quanto tempo para que as escolas, entendendo a realidade que a gente vive, né? Quanto tempo para, de fato, elas poderem passar a dar atenção aos aspectos emocionais, tanto quanto elas dão aos aspectos cognitivos, mesmo que a gente tenha dito que de forma um pouquinho diferente, né? Quando é que elas vão começar a olhar os estudantes de uma forma mais próxima do que a gente está falando? Eu estou sentindo uma certa inveja de você que está muito de frente para a câmera. É que essa pergunta tem que responder olhando para lá. Olha para lá. Ela é muito importante. Não sei. Para essa sua pergunta, eu não sei. Tem o que eu quero, tem o que eu desejo, que é o mais rápido possível. Obrigado, Pedro. É para ler. Gostei disso. Não sei te dizer. Gostaria que fosse para ontem, mas não dá pra gente dizer. O que eu posso te falar que é a minha expectativa? A minha expectativa é que um número ele funcione. É PA ou PG que vai rapidão? PG. PG. Que ele cresça em PG, em progressão geométrica. 2, 4, 8, 16... 32, 64, 28, 256, 502. Isso aí. Que seja em PG. Por quê? Porque é uma necessidade. Já era antes da pandemia. A situação já era muito caótica. As famílias já vinham muito desorganizadas. Hoje é ainda mais importante. Fato, hoje é ainda mais importante. Então não dá para eu falar assim, demora quanto tempo? Não sei. Não sei, mas eu acredito que esse começo ele vai propiciar um movimento grande, um movimento em paralelo de muitas escolas gerando essa curva bem ascendente, assim, bem para cima, quase que vertical, para que esse número de projetos não pare de crescer no ambiente escolar, porque ele é necessário. Acho que já deu para perceber que não tem como voltar para trás. A gente pode brincar daquela frase maravilhosa, né? Que o foguete não tem ré. Não tem, tá? Então, visto isso, para sua pergunta, eu não sei, mas para o que eu desejo, eu espero que o mais rápido possível, na maior velocidade. Lembrando que no processo podemos ter falhas, podemos ter erros, mas os erros e as falhas fazem parte do sucesso também. Exato. E aí, assim, considerando que são muitos anos de uma educação focada praticamente, exclusivamente, né, no cognitivo, é uma mudança até, eu diria, arquitetônica na própria estrutura da instituição. Você que está escutando a gente, seja professor, seja gestor, ou seja um pai, né, uma mãe, enfim,
a escola é a mesma há muito tempo. Se você pensar na sua sala de aula, tinha um professor, uma professora lá na frente, detentor de todo saber, todo mundo sentadinho ali, como esponjas, ouvindo e captando aquelas informações. Mas a verdade é que a gente sabe que não é assim. Eu sou professor de biologia, eu quero que você pense aí na sua casa agora nesse momento, quantos de vocês lembram o saldo da regeneração de ATP na respiração celular? Uma informação extremamente relevante para a nossa qualidade de vida. O que eu quero dizer é, na biologia, por exemplo, tem muito mais coisa mais importante do que isso para você entender e impactar com a tua qualidade de vida. E aí a gente não lembra do desenvolvimento emotivo, social, que vai, principalmente, né, o emocional, vai ajudar, vai interferir na nossa tomada de decisão. E aí eu puxo já a próxima pergunta para você, Igor. Você quer que seja mais rápido, a gente entende a necessidade disso, mas qual seria então o caminho mais adequado na sua concepção para que essa jornada pudesse ser realizada da forma mais eficaz, efetiva quanto possível para as instituições de ensino? Certo, essa pergunta é muito boa e ela vai demandar uma resposta muito grande. Por quê? O primeiro ponto é que a escola reconhece que existe uma demanda por essa atenção. Existe uma demanda significativa para que a gente tenha esse olhar socioemocional. Então, essa é a primeira coisa. A escola tem que reconhecer que existe essa importância. Então, eu chamo isso de uma mudança cultural na escola. Da escola perceber o seguinte, olha, eu não vou conseguir caminhar se eu não olhar também para a questão socioemocional do meu aluno. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Quando a escola muda essa visão, que ela muda a sua perspectiva, que ela muda a sua forma de olhar para o aluno, eu acho que aí já é o começo de uma caminhada diferente. O segundo ponto importante é ter um olhar mais amplo para o aluno. O aluno, ele deixa de ser aquele indivíduo que tem testes, provas, e daí ele vai ter uma nota que vai levar para o boletim, e do boletim ele vai ser aprovado ou não. Um olhar mais amplo, deixando de olhar para o aluno e passando a olhar para o indivíduo, com as suas peculiaridades, com a sua individualidade, com as suas características, com os seus medos, com a sua vivência. É um trabalho maior? É muito maior. Mas existe uma demanda por parte desse aluno. O terceiro momento é que a gente comunique para a comunidade escolar que esse projeto vai ser feito e que essa realização vai ser um impacto positivo para todos esses agentes. Por quê? O pai vai ter um filho mais equilibrado, a escola vai ter um filho, a escola vai ter um aluno mais consciente, mais equilibrado, mais tranquilo, mais autoconsciente, com maior autoconhecimento. O professor que vai estar inserido no projeto vai conhecer um pouco mais o seu aluno, porque ele vai deixar de fazer o cuspe-giz da pergunta sobre o conteúdo dele e vai passar a entender aquele aluno de forma mais global. A orientação educacional vai conseguir se aproximar mais desse aluno. A coordenação vai ter mais subsídio para poder trabalhar aquele indivíduo. Então, é uma relação de ganha-ganha. Ganha-ganha em todos os aspectos. Até mesmo a equipe de apoio, o staff da escola tende a ganhar com relações melhores. Né? Tem aquela maravilhosa frase que a gente já conversou há um tempo atrás, acho que eu comentei com o Pedro também há um tempo atrás, né, do menino que urinou no chão e falou para o servente, existem uns que nasceram para limpar e outros que nasceram para sujar. Essa história é bem conhecida. Quando você escuta uma coisa como essa, falta empatia, falta respeito, falta tudo. Se você tem um projeto socioemocional sólido, que mostra que você tem que ter um olhar para o outro, essa frase, né, provavelmente ela não vai acontecer. Ou se ela acontecer, a gente vai remeter esse aluno a aprendizados do projeto para que ele de fato saiba que ele está afetando uma outra pessoa de maneira muito agressiva. Então, são comentários, são falas, são experiências que, cara, que mostram que o caminho tem que ser do convencimento, de apresentar os resultados que o projeto vai entregar. O projeto ele vai entregar esse resultado e a escola tem que estar assim. Realmente, deu para perceber já no primeiro trimestre que as coisas já estão diferentes, porque vamos treinar, vamos capacitar esses indivíduos para que eles vivam melhor e de maneira harmoniosa dentro da escola. Maravilha. E aí, assim, entendendo que é um processo, entendendo que é uma implementação, entendendo que erros existirão, isso é natural, até porque a gente vai aprender com eles, né? Qual seria o caminho mais adequado, assim, digamos, para que essa implementação
ela consiga equilibrar bem os aspectos cognitivos e emocionais? Quer dizer, vamos pensar assim em desafios, de fato, problemas que existam dentro da instituição, mas que você acha que tem um caminho, são as primeiras coisas que a gente tem que enfrentar, digamos assim. Eu acho que o primeiro é a resistência por parte da comunidade escolar. Acho que a comunidade vai ser resistente porque a comunidade é muito tradicional. E aí talvez eu esteja falando de todos os perfis de uma maneira por inteiro, tirando ali um pequeno pedaço da comunidade escolar que está aberta a novos projetos. Eu acho que as escolas mais tradicionais, acho que o ensino mais tradicional, ele precisa quebrar um pouquinho com essa estrutura para se permitir testar outras possibilidades e outros projetos. Então já acho que isso aí é um grande desafio. Um outro desafio é engajar toda a comunidade escolar, porque não adianta só o professor estar engajado, se a família não compra, entre aspas, o projeto. Não adianta o aluno comprar um projeto se o professor não comprou o projeto, se ele não está amando o que ele faz, se ele não tem amor no que ele faz. De certa forma, não adianta o professor comprar, o aluno comprar, se em um determinado momento a coordenação não compra, se quem vem de cima não compra o projeto. Então, eu acho que tem que ter aí um grande desafio é que todo mundo compre esse projeto ao mesmo tempo. Tá? Outra coisa importante, tempo para se dedicar ao projeto. Eu acho que esse é um outro fator importante. Muitas vezes as escolas acreditam que tem que ter investimento financeiro para um projeto como esse. Acredito que tem assim que ter, mas também não é um projeto tão caro, né, quanto se parece. E eu acho que uma última dificuldade é ter uma equipe preparada para dividir as aptidões, para saber construir um bom projeto, desenvolver um bom projeto, mas aí algo mais na prática. Que eu acredito que uma boa capacitação pode levar a escola a ter uma certa facilidade para desenvolver uma atividade como essa. Mas aí eu te faço a seguinte pergunta, né? A gente lida com pessoas. Sim. Pessoas são plurais, são Sim. diversas. A gente entende a ideia do multiculturalismo e das concepções de cada um. Como que você lida, ou como você indica que a gente, enquanto professores, educadores, gestores, coordenadores, por aí vai, como é que se lida de forma adequada com um responsável que diz para você assim: menino, isso é frescura? Como é que é, assim, na tua visão, na tua experiência, lidar com essa situação? Porque veja que, na minha concepção, isso não é um pensamento só do responsável. Sim. Às vezes pode ser do próprio aluno. Pelo que você deve se recordar, eu também. Quantas vezes a gente fez atendimento de estudante que estava perdendo a linha, soltinho aí, e aí o cara senta na nossa frente e fala assim: isso é frescura, isso não existe. Pergunta muito ampla, mas assim, como é que você consegue ancorar pra gente entender isso aí? O cara me pega, né? Bom, vamos lá. Eu acho que você é um pouco, talvez no podcast inteiro, eu não vai ser tão direto, talvez um pouco rude, né, com uma pessoa que tem esse tipo de pensamento. Primeiro que eu acho que é uma pessoa descolada da realidade. Ela não está vendo um caso de histeria numa escola, ela não está vendo um aluno entrar com faca, ela não está vendo aumento da violência escolar, os professores apanhando, literalmente apanhando, o desrespeito na sala de aula. Eu acho que é um descolamento da realidade. E aí tu vai me desculpar se, para minha audiência, eu estou sendo um pouco mais grosseiro, tá? Mas acho que é um descolamento da realidade. Acho também que é um descolamento da realidade escolar, do não entendimento do que está acontecendo na escola, né? Porque, você usou qual termo mesmo? Repete o termo que você usou para mim. Qual foi o termo que eu usei? Ele usou o termo... Frescura. Frescura. A frescura para mim é transferência de responsabilidade para a escola. Né? Do tipo assim, eu faço a minha parte, a escola está de frescurada. A escola está de bobeira, a escola não está fazendo o que tem que fazer. Então eu acho que se a gente pegar isso tudo, a gente consegue falar o que é a frescura. No dia a dia, se alguém parar perto de mim e falar que o trabalho que eu faço é frescura, eu dificilmente vou dar ouvidos, porque essa pessoa não está no dia a dia ali. Se a pessoa quiser endossar um pouco mais, provavelmente eu vou colocar no lugar dela, com muito argumento, com a experiência que eu tenho de sala de aula, e que ela vai perceber que esse objetivo ele é importante. Confesso para você, Fred, que eu estou desde 2016 para 2017 falando sobre afeto e agora socioemocional. São raras as pessoas que não entendem a importância de um projeto como esse. A pessoa que fala de frescura, ela carrega consigo uma ignorância muito grande. Acho que foi um pouco grosseiro. Você me desculpa. Mas é o que a gente vê na escola.
aquele comentário que, se você é mais jovem, está ouvindo a gente agora, né? Você mais velho, de repente, também já disse, mas na minha época era outra coisa. Gente, é para frente que a gente anda. Agora a gente está conversando com vocês aqui num momento que foi gravado, a gente está atrás de uma câmera, com tantos recursos. Essa molecada não tinha, a gente não tinha isso. Eu não sei você que está aí, mas a minha pesquisa era na Barça. Eu tenho uma outra pergunta para te fazer, eu vou te fazer uma pergunta agora, eu vou inverter um pouco. Quais são as contraindicações do amor e do diálogo? Tem, né, cara? Não, eu quero que você disserte sobre. É muito fácil você falar que não tem. Eu respondi aqui perguntas variáveis um maior tempão. Aí você me dá essa resposta curta Não, eu quero que você me diga, qual é a contraindicação... Não se aplica. Do amor... Não. Se aplica. Do amor e do diálogo. Porque um projeto como esse é para quem ama e você permite o diálogo. Sim. Então aonde que isso é ruim? Eu queria saber aonde que amor e diálogo são ruins dentro da escola. Porque se põe de castigo, fala que é para conversar. Se tira de sala, fala que o diálogo resolve. Fala que tem que amar o que faz. Eu quero saber qual é a contraindicação do amor e do diálogo. O projeto é amor e diálogo. Amor e diálogo. É a base. Amor e diálogo. E aí, qual é a contraindicação? Queria que você falasse um pouquinho para mim. Eu acredito, talvez como você, se eu falar um troço que é distante daquilo que a gente pensa, você, por favor, a gente está aqui para progredir, né? Que é mais ou menos o seguinte. Tudo você pode, mas nem tudo te convém. Então precisa haver um equilíbrio. O que você e eu chamamos de amor, para mim, limite, faz parte do amor. Com certeza. Mas tem gente, e tem muito responsável, muito pai, mãe, que não consegue dizer o não para sua criança porque acha que ela vai chorar e isso vai fazer mal àquela criação, quando na verdade é aquilo que é necessário. Então, eu não vejo como excesso de amor sendo alguma coisa inadequada se a gente tem um critério muito claro para entender que nem sempre amor é um abraço apertado, quente e colo. Às vezes colo não é necessário. Aliás, existem momentos em que não é para ter colo. Então, se a gente consegue ter uma clareza de o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo e para onde a gente está indo, eu acho que vai funcionar. Desde que, como você e eu, nós estamos falando, o amor e a comunicação sejam a base da coisa. Vou te fazer um bate-pronto, tipo o ping-pong. Ensinar é um ato de amor? Eu acredito que sim. Quando a gente ensina, a gente se importa? Totalmente. Se importar é para quem ama. Se a gente ama, a gente também disciplina. Sim. Disciplina e educação, você educar, você disciplinar, é você ensinar algo. Disciplinar é você ensinar alguma coisa. Então é você se importar e é você amar. Não tem ausência de limite. Pelo contrário. Tem que ter limite. Tem que ter limite. Botar limite é se importar. Porque esse jovem que não vai ter limite, ele lá na frente vai bater com a cara na parede em alguns aspectos da vida dele. Mas eu trago para você algo que com certeza você sentiu, quem está aí do outro lado, porque já foi estudante ou ainda pode se identificar. É justamente se afastar daquela frase, com pactos claros, amizades eternas. O combinado não sai caro, nem sai barato, sai exatamente o que a gente combinou. Então eu sinto uma falta muito grande disso. No ensino básico, às vezes no ensino superior, quando as regras não estão claras. E aí fica muito difícil da gente estabelecer limite. E veja que neste momento nós não estamos falando agora de um projeto socioemocional. A gente está falando da dinâmica comum e vulgar da sala de aula, em que o estudante tem que saber o que está acontecendo e ele tem que ser conduzido de uma maneira adequada. O que a gente está dizendo aqui, na verdade, é que, além do que a escola já fazia, agora ela tem como necessidade, não tem jeito, a gente precisa dar olhos e ouvidos à formação socioemocional dos nossos estudantes. E as famílias, elas precisam fazer parte desse processo. A coordenação precisa fazer parte do processo, toda a comunidade escolar. Como a gente falou nos outros encontros, um projeto como esse vai, inclusive, contribuir para que a vida do docente seja mais tranquila dentro do projeto político-pedagógico. Para que a gente pare de produzir esponjas e nós possamos, de fato, produzir seres criativos, porque é isso que vai resolver a maior parte dos nossos problemas da sociedade atualmente. Né? A gente deu uma viajada aqui, mas chegou. Agora, Igor, como educador, né, você acha que existe uma discrepância muito grande entre o trabalho, entre as horas dedicadas
as aptidões cognitivas e o tempo que é destinado ao desenvolvimento das aptidões emocionais? Você concorda com isso? Não concorda com isso? Como é que... Se a gente entender a aptidão cognitiva como que a gente está apresentando nesse projeto, eu acho que existe um equilíbrio. Se a gente fala do cognitivo enquanto matemática, biologia, física, eu acho que o desequilíbrio ele é considerável, né? E acho que ele é considerável por uma questão mesmo ainda de cultura, de metodologia, porque a gente tem uma carga horária hoje. Se a gente pensar que uma turma tem 6 tempos, né? Então 6 vezes 5, né? 30 tempos, desses 30 tempos, 29 são de matérias tradicionais, né? Um tempo de socioemocional. Agora, dentro do projeto, a aptidão emocional e cognitiva, elas são bem equilibradas. Então, se a gente conseguir fazer essa diferenciação, eu não vejo problema. Maravilha. E como seria um jeito correto, né, mais adequado, para desenvolver e trabalhar o desenvolvimento cognitivo e emocional em uma instituição de ensino em linhas gerais? Aí eu talvez não esteja restringindo o desenvolvimento cognitivo a matemática, a biologia, a química, a física e por aí vai. Mas dentro da esfera do projeto socioemocional, como seria um jeito correto da gente trabalhar e desenvolver o cognitivo e o emocional? Criando um excelente projeto de habilidade socioemocional. Porque senão, a gente vai começar a chover um certo molhadinho, que é um bom planejamento, a escolha de um bom profissional, a separação de um bom espaço. Para que a coisa funcione, o projeto tem que estar amarrado. E para o projeto tem que estar amarrado, tudo aquilo que a gente vem discutindo nesse episódio e em episódios anteriores, a gente tem que estar bem planejado. Eu acho que você é um cara muito... trabalhando com você, que você é um cara muito do planejamento e execução. Você não faz execução sem o planejamento. Tanto é que o nosso encontro aqui ele é um encontro planejado. A gente não vem aqui para jogar papo fora e para a gente conversar sobre coisas que a gente não entende como importância. E acho que essa preparação ela demonstra amor também, pelo que a gente faz, né? Então, de certa forma, o bom planejamento vai entregar muito bem um projeto que vai entregar muito bem os resultados. Então, eu não vejo muito como me alongar numa pergunta como essa, porque tem que planejar corretamente um projeto como esse. Ponto. Maravilha. Agora, vamos lá. Falando dos professores e da sua prática pedagógica rotineira, entendendo que a escola tem uma grande quantidade de diversos professores, como você visualiza que deva ser o olhar de um docente no que se refere ao equilíbrio entre a formação cognitiva e a emocional? Ou seja, cada professor ou professora tem um olhar dentro da sua disciplina. Não é incomum, por exemplo, que a gente ouça o aluno dizendo assim, estudante, mas o professor falando de tal, não está ligado, mandou um monte de trabalho para casa e tem um outro que já mandou um monte de coisa, então o papel da coordenação é ajudar nisso aí, né? Mas todo mundo acaba tendo um olhar para a sua disciplina e vê o estudante da sua disciplina apenas, às vezes, né? Então, seu planejamento leva em consideração, deveria levar em consideração, o desenvolvimento das habilidades e competências inerentes à disciplina, que a Base Nacional Comum Curricular já fala pra gente, né? Mas a gente precisa agora começar a ver a questão socioemocional. Então, pro professor de matemática, pro professor de ciências, de português, como atingir o equilíbrio? Como repensar essa prática pedagógica diária na sua disciplina, mas trazendo os elementos do socioemocional? Complexa. Complexa, mas ela é muito fácil de responder. Vamos lá. Nos esportes coletivos, quando o jogador, o indivíduo, ele vai chegando perto da idade de se aposentar, a equipe que joga com ele conhece o perfil desse profissional. Sabe se ele vai ser um treinador, ou se ele vai ser um aposentado, ou se ele vai ser um gestor, ou se ele vai investir em outra área. Num time de futebol, por exemplo, você consegue identificar no dia a dia quais os jogadores têm quais perfis. Quando você entra numa escola, eu tenho 12 de sala de aula, você deve ter 13, 14. Quando você entra na sala de aula, quando você entra na sala de professores, você olha e você identifica o perfil de todos os professores. Tem um cara que está reclamando sempre, tem um cara que está reclamando nunca, tem um cara que está reclamando do que é certo, tem um cara que reclama um pouquinho, você conhece, tem um cara que é apaixonado por que está ali, tem um cara que faz o que recebe para fazer, tem um cara que faz mais, então existem perfis. Eu acho que para o professor que tem um perfil de educador, que ama o que faz, é moleza. É fácil misturar a matéria dele, a matemática, a biologia, a física, com o socioemocional. Para o professor que não está engajado com aquela prática, que não está inserido na comunidade escolar, é um desafio enorme. Eu faço questão de dizer que eu acredito que todo professor pode entrar num projeto de habilidade socioemocional.
Primeiro ele tem que amar a educação, depois ele tem que querer e depois ele tem que ter o perfil. Para esse professor que ama, quer e tem um perfil, fica muito fácil. Mas aí você está se referindo ao professor ou professora que vai formar socioemocionalmente as crianças. Não necessariamente. Eu digo do professor que é capaz de relacionar o seu conteúdo com o socioemocional. Porque isso que você está dizendo, na sua visão, é o futuro, independente da área em que o cara trabalha. Eu acho que não, eu acho que é o futuro, mas não de todas as escolas. Eu acho que é o objetivo, mas nem todo mundo vai chegar lá. E acho que quem chegar lá vai ter um diferencial. Eu não acredito que as escolas, e aí vamos usar uma expressão aqui, né? A transversalidade. Eu não acredito que todas as escolas vão alcançar a transversalidade, que é você fazer uma aula de tristeza e de memória numa aula de história, por exemplo, né? Eu não acredito que todas as escolas chegarão a essa complexidade. Assim como, por exemplo, nem todas as escolas falam que... Tem muita escola que fala assim, né? Aqui as aulas são 100% baseadas em metodologias ativas. E o cara não entrega 100% das aulas, né? As nossas aulas são de ensino híbrido. E a gente sabe que o ensino híbrido está para lá e a escola jogou para lá. Nada a ver. Então, na minha visão, poucas escolas vão entregar a transversalidade do socioemocional com as matérias do currículo, mas essas que entregarem vão ser escolas diferenciadas. Acho muito que seria maravilhoso, e aí um objetivo nosso, que eu não sei se continua sendo seu, mas no futuro próximo, trabalhar numa escola, trabalhar ou gerir uma escola, ou ser o gestor de uma escola, onde todos os professores têm o perfil de educador. Acho que esse seria o grande desafio. E vou te falar mais, não é difícil. Porque já tivemos a experiência de chamar para a equipe pessoas que não estavam de olho na questão financeira, e sim de olho no projeto. E você sabe muito bem disso. Quando o projeto é bem escrito, é bem delimitado, é bem desenhado, é bem feito, muitos professores vêm pela proposta e não pela questão financeira. E por mais que o professor precise pagar as contas, quando o professor coloca a profissão e a realização do seu propósito na frente do dinheiro, a gente vê que o cara não é professor, que o cara é o educador. Então ele não é o dador de aula, ele é o cara que se preocupa com o indivíduo, que ao meu ver é o educador. Então, acho que eu respondi sua pergunta. E se eu for além, eu vou estar falando mais do que devo. Maravilha. Agora, pensando na equipe de gestão da escola, que é um outro desafio, quais os conselhos podem ser oferecidos tanto para a orientação educacional, aí você tem uma experiência muito grande nisso, quanto para a coordenação pedagógica, no que se refere ao desenvolvimento rotineiro, pedagógico, institucional, junto às turmas, junto aos estudantes, aos professores, sob a ótica de continuar desenvolvendo as aptidões cognitivas, mas inserir de fato desenvolvendo as aptidões emocionais como uma prioridade, uma necessidade. Como é que você vê isso? Primeiro, que os alunos enxergam e os alunos pedem ajuda. Segundo, que a orientação educacional. Quando a orientação educacional chega explicando o projeto, o aluno já se sente parte daquilo. Então o processo se torna um pouco mais fácil. O aluno percebe que existe a importância de falar sobre aquilo que o projeto apresenta. Um segundo momento é que a orientação educacional ela tem que mostrar que ela está chegando para fazer, que não é um projeto que ela vai consultar o aluno nesse momento, né? Ela não vai obrigar, mas ela vai de maneira muito leve e tranquila apresentar a importância desse projeto. Trazer referência, alguns estudos de caso, resultados, métricas, mostrar que é viável a implementação de um projeto desse, porque, por vezes, se o projeto for mal planejado ou for colocado na mão de um professor e não de um educador, os alunos não vão comprar o projeto. É muito comum você encontrar uma escola que coloca na mão de um professor que não tem o perfil, o projeto, e o projeto mingua porque aquele cara não transmitiu necessariamente aquilo que foi pedido para ele. Então, se eu tivesse que dar um conselho, escolhe bem o professor, motiva esse cara, dá a ferramenta, dá o espaço para ele trabalhar, investe nesse profissional e deixa o cara trabalhar de acordo com os limites que a escola, obviamente, apresentar para ele. Mas falar de conselho, o conselho é acreditar na proposta, perceber que ela provoca mudança, que é uma oportunidade de fazer sua escola um local mais acolhedor e esperar que os resultados eles são certos. Nós não estamos falando de algo que talvez dê certo.
A gente está falando de algo que não tem como dar errado. Acho que já dá certo há mais de 2 anos. Com a nossa experiência, né? Agora, uma coisa que eu acrescento aqui é que a gente tem que lembrar que a equipe de gestão ela está ali a serviço dos professores e a serviço do bem-estar dos estudantes e de suas famílias. Então, o que o Igor fala é muito importante. Nós, enquanto docentes, sentimos muitas vezes, em muitas das experiências que nós tivemos, a distância que existe entre o corpo de gestão e o chão da escola. Então, é muito importante que o professor se sinta parte disso. É muito importante que a gente entenda também que a equipe de gestão acaba sendo sobrecarregada com coisas que não são sua função primeira. A coordenação pedagógica tem como função principal atuar na formação continuada docente, que vai acontecer lá no chão da escola, a gente já falou disso aqui, com o desenvolvimento de metodologias necessárias para que os estudantes eles possam progredir de acordo com o seu perfil e suas dificuldades. Eu vejo, Igor, na verdade, como um impacto muito grande, muito belo esse projeto em toda a comunidade escolar, porque a gente vai trazer algo que é necessário para a escola e que nem todas as escolas têm. É a humanização do projeto de ensino e aprendizagem, do processo de ensino e aprendizagem. A gente está aqui formando gente, não é formando gente, só formando pessoas para fazer conta de matemática ou coisas assim, né? Então, assim, em linhas gerais, para a gente poder já se encaminhar para o final desse nosso encontro, qual seria um passo a passo que toda instituição poderia seguir para começar a incluir, né? Não é ainda para ter um projeto, mas incluir aptidões emocionais na sua rotina pedagógica em alguns níveis diferentes, porque a gente já compreende que de certo toda escola tem que ter um projeto socioemocional, né? Doravante. Sim. Falamos de amor e diálogo. O primeiro passo é o diálogo. O primeiro passo é reunir os professores, mostrar a situação atual, compartilhar com eles passarem um pouco da impressão, eles passarem um pouco da realidade. E aí quando o professor passa a realidade e ele é apresentado um projeto desse, ele percebe que é o problema e uma possível solução. Então eu acho que isso é o fundamental. Por muitas vezes as oportunidades elas estão nos problemas. E essa é uma oportunidade porque o problema é muito nítido. São famílias desestruturadas, alunos desorganizados, alunos cada vez mais perdidos, sozinhos, que passam às vezes a tarde e a noite também sozinhos, alunos que não têm por vezes o contato com o pai ou com a mãe durante todo o dia, que saem de casa antes dos pais, os pais estão dormindo, que os pais chegam e os alunos já estão dormindo, que tem relacionamento ruim com o colega em sala de aula, que não sabe lidar com a frustração, que não sabe lidar com o não. Então, eu acho que quando a gente tem o diálogo e o professor sente que a coordenação ou que a orientação está chegando com um projeto que vai, de certa forma, humanizar essa relação, eu acho que esse é o primeiro passo. O primeiro passo é o diálogo, e a partir do diálogo a gente vai conseguir construir aos poucos esse cenário cultural novo dentro das escolas. Maravilha, Igor. Bom, pessoal, hoje a gente discutiu aqui um pouquinho sobre as aptidões cognitivas. Quero agradecer mais uma vez a presença do Igor, agradecer a presença de todos vocês que nos acompanharam e estamos à disposição. Igor. Agradecer a todos, até o próximo episódio, um beijo, valeu! Um abraço.